Olá, hoje nós vamos começar a estudar o livro de Amós. Amós foi um profeta do século 8 a.C., que viveu no mesmo período que Isaías e Miqueias, Jonas e Oséias. Ele era um pastor de Tecoa, uma aldeia em Judá, a cerca de 19 quilômetros ao sul de Jerusalém. Embora fosse leigo, sem ter a condição oficial de profeta, Deus lhe deu visões proféticas e o chamou para transmitir uma mensagem ao povo rebelde de Israel. O nome Amós significa carregado ou carregador, e o seu nome reflete a maneira como ele desempenhou a pesada responsabilidade de confrontar o pecado de Israel e a sua injustiça e proferir juízo pela rebelião da nação contra Deus e os seus padrões e normas. O ministério de Amós a Israel ocorreu durante o período em que Uzias era rei de Judá e Jeroboão II era rei de Israel. Os reinados desses dois reis coincidiram durante os anos de 767 a 753 a.C. Muito provavelmente, o seu ministério teve lugar aproximadamente no período de 760 a 755 a.C. Amós profetizou durante os 2 anos anteriores ao terremoto mencionado no versículo 1 do capítulo 1. Arqueólogos encontraram evidências de um terremoto muito destrutivo deste período em alguns locais em Israel, incluindo a sua capital Samaria. Amós se refere a este desastre de uma maneira que sugere que ele o via como uma confirmação da sua mensagem profética e ministério a Israel. Quando Amós profetizou ao Reino do Norte em meados do século 8 a.C., externamente a nação parecia estar no auge da sua expansão territorial, paz, política e prosperidade nacional. Internamente, no entanto, a nação estava apodrecida e em decadência. A hipocrisia e a religião fraudulenta eram populares. As pessoas viviam de modo egoísta, cheio de excessos e caracterizado pela busca do prazer e pela imoralidade. O sistema judicial era corrupto e a opressão aos pobres era algo comum. Em resposta à orientação de Deus, Amós foi a Betel, a residência do rei Jeroboão II, e um centro religioso cheio de adoradores. E ali Amós proclamou corajosamente a sua mensagem de justiça, retidão e juízo pelo pecado, mas falou a pessoas que não queriam ouvir o que o Senhor tinha a lhes dizer. O aparente sucesso e prosperidade de Israel somente pioravam o orgulho e a corrupção da nação. Quando Deus enviou misericordiosamente Amós a Betel para transmitir a mensagem, o profeta foi expulso da cidade, proibido de profetizar ali outra vez. Depois disso, aparentemente, Amós retornou à sua casa no Reino do Sul, em Judá, e registrou a sua mensagem por escrito. O seu propósito ao fazer isso foi entregar uma cópia escrita da sua advertência profética ao rei Jeroboão II e transmitir a mensagem a toda a nação de Israel a respeito do juízo vindouro de Deus sobre Israel e as nações vizinhas. Este juízo seria garantido a menos que eles se arrependessem da sua idolatria, imoralidade e injustiça. A maior parte das pessoas de Israel se recusou a dar ouvidos e a nação foi destruída apenas 3 décadas mais tarde. Amós estava enfurecido pela maneira como a nação estava infringindo os padrões de justiça e moralidade de Deus. A profecia de Amós retrata vividamente quanto Deus detesta a religião quando ela se separa do comportamento correto e justo e de um modo de vida piedoso. O estilo ousado e dinâmico de Amós reflete a grande e inabalável lealdade do profeta a Deus e aos seus padrões para o seu povo. O livro demonstra a disposição e prontidão de Deus de usar pessoas comuns que honram a Deus sem credenciais formais para o ministério ou sem treinamento ou instrução para transmitir a sua mensagem. A mensagem de Amós pode ser vista mais claramente no ensinamento de Jesus e no livro de Tiago, no Novo Testamento. Jesus e Tiago enfatizaram a mensagem de Amós de que a verdadeira adoração a Deus não vem de rituais religiosos, mas de ouvir e fazer a vontade de Deus. Uma das maneiras pelas quais as pessoas demonstram uma verdadeira devoção a Deus é por meio do tratamento justo, honesto e misericordioso a outras pessoas, como citado em Mateus 7, versículos 15 a 27 e no capítulo 2 de Tiago. Além disso, Tiago enfatiza o princípio de que a verdadeira religião exige o comportamento justo e citou Amós 9, versículos 11 e 12 durante o concílio de Jerusalém, que reuniu os líderes da igreja primitiva para tomar decisões cruciais, como a inclusão de gentios na igreja. Isso está escrito em Atos 15, versículos 16 a 18. O livro é, basicamente, um clamor profético por justiça e retidão. Agora nós vamos estudar o capítulo 1, versículos 1 e 2 do capítulo 1. Alguns acreditam que Amós era um homem muito pobre, um simples diarista que cuidava de rebanhos e trabalhava em pomares, mas a palavra pastores pode sugerir que Amós possuía ovelhas e gado e era da classe média ou classe média alta. O terremoto, evidentemente, foi de tal magnitude que outros acontecimentos foram datados com base nele, não tendo um único ponto fixo para o seu calendário, como tem o nosso calendário, que é fixado em relação ao nascimento de Cristo. Os israelitas datavam eventos em relação aos reinados de reis ou outros eventos significativos. Versículos 3 a 5. O significado da expressão por 3 transgressões e por 4 é debatido, mas ela pode ser traduzida como por 3 transgressões e por outras 4.
sugerindo que o número de transgressões tinha atingido 7 e estava assim completo, porque o número 7 era considerado um número completo, e assim requeria juízo. Damasco estava sempre em guerra com Israel pelo controle de Gileade, a leste do Mar da Galileia. Ela usava táticas militares brutais ali, descritas simbolicamente pelo ato de passar pelo território com trilhos de ferro. Azael foi rei da Síria de 841 a 801 a.C. e Ben-Hadad foi seu sucessor. Porém, Ben-Hadad também era usado como um tipo de título real. Versículos 6 a 8. Os filisteus capturavam aldeias para vender todo o povo como escravo. 4 das 5 cidades dos filisteus são citadas neste oráculo de julgamento. Isso é porque nunca houve uma única capital da Filístia. O governo da região alternava-se entre as 5 cidades, dependendo de qual delas tivesse o governante mais poderoso no momento. A Filístia ficava localizada a sudoeste de Jerusalém, na costa mediterrânea. Versículos 9 e 10. Tiro também invadia cidades a fim de vender o povo como escravo, e fazia isso em violação de obrigações pactuadas, pois Israel e a Fenícia haviam sido parceiros comerciais por décadas. Versículos 11 e 12. Edom fazia incursões fronteiriças, provavelmente contra Judá, em que exterminava populações inteiras. Temã foi um neto de Esaú, e o clã que dele descendia deu seu nome à região ao sul de Edom. A expressão perseguiu o seu irmão à espada também pode se referir à revolta de Edom e à aliança com os filisteus e os árabes, que atacaram Judá e entraram em Jerusalém, saqueando o palácio real e deportando a família real durante o reinado de Jeorão. Versículos 13 a 15. Os amonitas viviam em constante conflito com as tribos de Ruben e Gade, um esforço para expandir suas fronteiras para o oeste, a fim de conseguir o controle sobre a desejável região de Gileade, onde as duas tribos israelitas viviam. O pecado dos amonitas era a crueldade e brutalidade de seus ataques, sem demonstrar piedade nem mesmo pelas grávidas. A capital de Amon era Rabá. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 a 3 do capítulo 3, do capítulo 2. Moabe era o vizinho de Amon, ao sul, talvez incluído aqui porque Moabe e Amon eram descendentes de Ló por meio de suas filhas. O fato de que o pecado de Moabe não era contra Israel nem Judá, mas contra seu vizinho do sul, Edom, demonstra que esses juízos não estão baseados na etnia, mas na justiça universal de Deus. Versículos 4 a 5. O primeiro dos estatutos da lei mosaica era a proibição de adorar a outros deuses. Diferentemente das outras nações, Judá não é julgada pela desumanidade para com os outros, mas de acordo com um padrão ainda mais elevado, a lei do Senhor, que eles haviam prometido guardar com um juramento. Versículo 6. Começa aqui a acusação do Reino do Norte. Eles vendiam o justo por dinheiro, uma referência ao sistema judicial corrupto. Os juízes dispunham-se a condenar os inocentes mediante o pagamento de um suborno. Condenar o necessitado por causa de um par de sandálias provavelmente se refere ao ato de vender um devedor como escravo por uma pequena soma de dinheiro. Versículos 7 a 8. Este texto descreve abusos cometidos em santuários religiosos. Homens tinham relações sexuais com prostitutas cultuais, indo ao ponto de um homem e seu pai compartilharem a mesma mulher. Eles faziam isso deitados, sobre roupas que eles tinham tomado de pessoas pobres, que as empenhariam como garantia de empréstimos. Eles faziam isso em altares pagãos espalhados pelo país e combinavam isso com rodadas de bebidas nos santuários, usando o vinho que eles tinham tomado de pessoas indefesas. Versículos 9 e 10. Fiel às suas promessas da aliança com Israel, o Senhor tinha expulsado os cananeus da terra prometida, chamados aqui de amorreus. Além de ter sustentado os israelitas no deserto, o Senhor deu a terra dos amorreus aos israelitas e poderia expulsar os israelitas com facilidade. Versículos 11 e 12. Os profetas, como expoentes da vontade de Deus, e os nazireus, como exemplos de grande devoção a Deus, vieram aos israelitas como representantes enviados por Deus para trazerem o povo de volta à aliança. O povo de volta à justiça. Ao rejeitar ambos os grupos, Israel rejeitou o próprio Deus. Versículo 13. O hebraico deste versículo é difícil. Uma tradução alternativa é: eis que estou sobrecarregado embaixo de vós, assim como um carro cheio de feixes está sobrecarregado. Se essa tradução está correta, ela expressa a frustração de Deus com a atitude obstinada de Israel. A tradução também pode ser: eu vos pressionarei para baixo. Assim como uma carruagem atola pela pressão de seu conteúdo, tornando-se imóvel, assim também Israel será incapaz de fugir.
Versículos 14 a 16. O exército de Israel será desbaratado em batalha. Os soldados são descritos em termos de sua coragem e especialização militar. No versículo 14, ágil se refere ao soldado que corre rápido e normalmente escaparia da derrota. E forte se refere a alguém que normalmente prevaleceria na batalha. No final do versículo 14 e início do versículo 15, temos 4 especialidades militares. O valente refere-se à infantaria pesada na linha principal de batalha. O que maneja o arco e o veloz é a infantaria leve. E o que vai montado a cavalo é a cavalaria. Finalmente, no versículo 16, o mais corajoso entre os valentes fugirá nu, ou seja, lançará fora sua armadura, escudos e armas. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículos 1 a 2 do capítulo 3. O principal destinatário dessa mensagem era Israel. Judá, porém, não estava excluída. Os israelitas pensavam que sua eleição como povo especial de Deus os tornara imunes a julgamento, mas a verdade é que sua eleição os tornara passíveis de julgamento ainda mais rigoroso. Versículo 3. Duas pessoas não podem andar juntas, ou seja, estar intimamente associadas uma à outra, a menos que entrem em acordo e estejam em substancial concordância. No casamento, por exemplo, é necessário que as duas pessoas concordem a assumir certos compromissos e tenham valores comuns. O Israel errante não podia andar com Deus porque as duas partes tinham divergências substanciais em relação aos seus valores e expectativas. Versículos 4 a 8. O Senhor faz uma série de perguntas para mostrar que, assim como certas coisas são invariáveis na natureza, certamente nada acontece em Israel que esteja fora de sua soberania. Determinadas ações resultam em consequências previsíveis. O Senhor disse uma palavra e por isso o profeta deve dizê-la, e o povo deve ouvi-la com temor. Em vez disso, eles tentaram silenciar o profeta. Versículos 9 a 10. Os filisteus, representados aqui por Asdod, e o Egito eram 2 opressores tradicionais de Israel, mas nem mesmo eles oprimiam os israelitas tão cruelmente quanto os israelitas oprimiam eles próprios, através de sua rebelião contra Deus e oprimindo seus próprios irmãos israelitas. Portanto, esses pagãos podiam se reunir para julgar Israel. Versículos 11 e 12. O inimigo era a Assíria, a nação que Deus usou para destruir Israel. Somente uma pequena porção das pessoas sobreviveria para contar a história do juízo de Deus. Versículos 13 a 15. A conclusão da mensagem enfatiza, em forma geral, que 2 fatores seriam levados em conta para a iminente destruição: a religião falsa e ritualista e o acúmulo de riquezas à custa dos pobres. A expressão altares de Betel se refere aos pecados religiosos de Israel, pois Jeroboão I tinha feito um bezerro de ouro para Israel adorar em Betel. Casa de inverno e a casa de verão se referem à destruição das opressivas classes mais altas, pois a posse de uma casa de inverno e uma casa de verão era um grande luxo que somente os reis ou os muitos ricos podiam sustentar. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 3 do livro de Amós.